Vamos agora ao estudo do quinto selo, capítulo 6, versículo 9. Bom, quem não tiver com o livro, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Bom, vamos lembrar o que nós estudamos nos quatro primeiros selos, né? E nós vimos que um selo, o primeiro, ele já teria sido aberto, já que ele fala de alguém que saiu vitorioso e para vencer, né, que trazia paz. Então, eu interpreto como sendo o Evangelho. Não? E, claro, existe essa corrente de pensamento na escatologia, que esse primeiro selo é o Evangelho. Alguns, eu falei para vocês até que acham que seria o anticristo. Bom, eu aproveito até para comentar, porque eu vi comentaristas no YouTube fazendo comentário, e teve um aluno que colocou no grupo também, porque o Papa recebeu um cavalo branco de presente, né? Isso não faz o menor sentido, irmãos, com a simbologia que nós acabamos de estudar, né? Nós estamos estudando essa simbologia dos selos, e o que eu falei para vocês? Os selos e o cavalo branco, né? O fundamental do cavalo branco, né, daquele conjunto, é o cavaleiro, né? É o cavaleiro que recebe uma ordem, né, para que ele venha, né, trazer alguma coisa para a terra, alguma coisa que represente uma arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Esse é o significado. E aí eu falei para vocês que o anticristo não pode ser essa arma. E até, vamos dizer, comentaristas que, vamos dizer, seriam conceituados, já que eles têm milhões de pessoas no canal deles, tá bom? Só que, às vezes, pessoas que são especialistas em muitas áreas, eles acabam, às vezes, quando vão entrar mesmo na questão bíblica, escatológica, aí eles são novatos, né? Eles são novatos. E aí acaba, no meu entender, cometendo esse erro. Se o anticristo não pode ser o cavaleiro branco, tá bom? O Papa também não pode ser esse cavaleiro branco, porque eu vou... o cavaleiro que está montado no cavalo branco, né? Melhor dizendo. Porque eu vou mostrar para vocês que o Papa, na interpretação natural do Apocalipse, muito provavelmente, ele seja o falso profeta, mas dificilmente ele seria o anticristo. Não é impossível, porque o que o Papa se propõe a fazer de uma certa maneira hoje é unir as religiões e, no caso, incluindo o judaísmo também, porque hoje o judaísmo já está em união com a Igreja Católica. Você pode ver a COP30 que vai ter agora em novembro, certamente você vai ver um representante do judaísmo. Eles fizeram até uma Bíblia junto, católicos e judeus, né? O judeu, ele nunca vai fazer aliança com a Igreja Católica por conta do purgatório. O judeu que conhece doutrina, ele não aceita o purgatório, ele não aceita a oração aos mortos, ele não aceita, mas existe uma grande quantidade de judeus que aceitam. Aqueles judeus que eu tenho falado para vocês são os judeus racidistas, também os cabalistas, todos eles aceitam contato com o mundo dos mortos e que o mundo dos mortos apareça aqui no nosso mundo também. Tanto que os fundadores dessas duas correntes do judaísmo, tanto a cabala quanto o racidismo, você pode pesquisar na história, você vai ver. Tanto um quanto o outro disse que um espírito de um profeta do Antigo Testamento aparecia para ele para ensinar algumas doutrinas a ele. Um fundou a cabala, o outro fundou o racidismo. Um dizendo que era o espírito do profeta Elias, né? O outro dizendo que era o espírito do profeta Aías, que viveu dos dias de Salomão. Então existe realmente uma parte do judaísmo que eles vão aceitar essa união com a Igreja Católica normalmente, tá bom? Eles vão aceitar. Então, o Papa, eu não vejo ele como sendo o anticristo, não é impossível que ele seja. Mesmo assim, como eu disse para vocês, o cavaleiro do primeiro selo,
montado num cavalo branco, esse cavaleiro ele não pode ser o anticristo, até porque o Apocalipse faz uma profecia para ele, sobre ele, né? Que sai vitorioso e para vencer. Você acha que isso se aplica ao anticristo? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma, não faz sentido. Bom, então, certamente o cavaleiro branco não é o anticristo. Bom, e os selos que se seguiram, né, até o último selo, ainda mostrei para vocês a característica deles, né, juízos contra o reino do anticristo, e diz que o inferno seguia, principalmente no quarto cavaleiro, né, o inferno seguia. Então, ou seja, aquelas mortandades por peste, por feras, né, elas estavam acontecendo no exército do anticristo, vamos assim dizer, que praticamente vai estar o mundo todo junto do anticristo, né? Quem não tiver é o que nós vamos estudar agora. Eles serão mortos. Aqui, a descrição bíblica é que o anticristo, né, e o falso profeta, nesse período da grande tribulação, eles fazem com que sejam mortos todos aqueles que não aceitarem a sua marca, o sinal na testa e na mão. Ok? Pois bem, então Apocalipse 6:9, o quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Pois bem, é claro que essas almas vai assim, nos ajudar a entender diretamente que selo é esse quando ele está sendo aberto. Tá bom? Eu comento abaixo. Não é dito que altar é este. Poderia ser o altar dos holocaustos, o que se compatibiliza com a situação dessas almas. Elas sofreram holocausto na terra. Porém, também pode ser o altar do incenso, que aparece no sétimo selo, onde um anjo junta incenso às orações dos santos. Essa segunda possibilidade parece mais provável, porque é o que é o que nós veremos na continuação. Não? Então, o altar do incenso, lembre-se, ele ficava no lugar santo, e o símbolo dele era o poder da oração. E o altar que estava no pátio, que era o altar dos holocaustos, era o poder do sacrifício de Cristo na cruz. Tá bom? Então, aqui João vê essas almas debaixo do altar, e o versículo seguinte vai mostrar por quê, né, o tipo de oração que elas fazem. E essas almas, elas morreram durante a grande tribulação. É o que nós veremos. E aqui a gente já começa a colocar uma questão que é sobre salvação na grande tribulação, né? Mas antes eu coloquei uma sugestão para vocês aí no texto, no livro está na página 50, para fazermos uma leitura de Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5, que diz o seguinte: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Bom, nós vamos estudar com detalhes esse capítulo 8, nós estamos estudando o capítulo 6, mas para mostrar a vocês que o capítulo 8, ele já vai dar uma resposta, ele vai mostrar, ele vai falar desse mesmo altar, tá ok? Então, repetindo a leitura: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Bom, para nós entendermos aqui, o capítulo 6, versículo 9, que nós lemos, em que João vê almas debaixo do altar, e elas, vamos dizer, que ali elas foram mortas, mas nós veremos no versículo seguinte que elas estão orando.
E agora, quando chega no capítulo 8, é como uma resposta da oração delas. E aqui diz que era o altar de ouro. Então nós já sabemos que se trata mesmo do altar do incenso. Por quê? Porque o altar dos holocaustos, ele era de cobre, ele não era de ouro. Então realmente está falando do altar do incenso e dessa simbologia da oração que eles fazem. Bom, como eu disse para vocês, eu coloquei até uma pergunta aí, haverá salvação na grande tribulação? E esse já é o primeiro ponto que nós deparamos com uma doutrina, com um ensino, que é um ensino que ele foi meio pervertido na história. Nós não sabemos como se desenvolveu essa doutrina que eu vou contar para vocês agora, que alguns diziam que durante a grande tribulação ela não haveria morte. Bom, nós veremos que durante um período de 5 meses, a Bíblia diz que a morte fugirá dos homens, é uma coisa. Mas também é por 5 meses só, e a Bíblia não está dizendo que as pessoas não morrerão. A Bíblia está dizendo que as pessoas elas estarão com grande sofrimento, de maneira que elas vão desejar até a morte, mas aquele sofrimento não vai matá-las. Então, morte na grande tribulação, com certeza tem. Essa afirmação estava errada, né? Porque a Bíblia diz que morrem a metade do planeta Terra. Os selos que nós já estudamos agora, já morreu 1/4 da população da Terra. No início da grande tribulação, começou um problema que nós vimos nos selos, até de animal atacar o homem, e também espada, certamente violência por assalto e outros tipos de violência, e peste também. Então, só nesse período que nós estamos estudando, já morreu 1/4 da população da Terra. E ao todo vão somar até metade da população da Terra, porque dos 3/4 que restam, morre 1/3. Morre 1/3, ou seja, então no total vai morrer, em média, né, cerca de 4 bilhões de pessoas. Então é claro que vai haver morte durante a grande tribulação. Agora, havendo morte, vai haver salvação? Bom, esse selo aqui ele já começa a responder. Essas pessoas, elas estão debaixo do altar do incenso. O altar do incenso, qual era a simbologia dele? Para vocês poderem entender. Era o momento que o sumo sacerdote iria entrar no Santo dos Santos. Ele usava o altar do incenso em diversos momentos durante o ano, mas uma vez por ano, o sacrifício mais importante, quando ele ia entrar no Santo dos Santos, ia entrar na presença de Deus, ele tinha que passar pelo altar do incenso. Então, o altar do incenso, ele tem essa simbologia. Essas pessoas, até por nós lermos o capítulo 8, dizendo que existe uma resposta à oração delas. Então, elas estão salvas. E na década de 80, quando eu falava isso na Assembleia de Deus, tinham pessoas que não gostavam, porque se tornou uma pregação que não é verdadeira, mas eles achavam que era uma pregação que ela mantinha o povo mais fiel. A teologia do medo, né? Se você ficar na grande tribulação, você não tem mais salvação. Nós sabemos que será algo terrível, vai ser uma opressão maligna tremenda, mas você, vamos dizer, se a Bíblia diz que tem morte, você não pode dizer que não tem morte, que não tem mais salvação. Não. E principalmente, se vai haver salvação de Israel, então é claro que tem que haver salvação. Ou então vai ser salvação só para os israelitas. Toda a Assembleia de Deus pregava que, por fim, todo Israel será salvo, que o apóstolo Paulo é bem claro. Então, pregava que haveria salvação para Israel durante a grande tribulação, mas para a igreja não, eles diziam, né? Não, só que isso não é verdade. Esses aqui, eles demonstram bem claro que haverá salvação sim. Bom, eu comento
abaixo. Este é o momento de buscarmos resposta para esta pergunta. Essas almas eram de pessoas martirizadas durante a grande tribulação, pois o texto prossegue afirmando que elas morreram em um momento que o sol foi atingido no dia da ira do Senhor. Veja, eu cito aí agora Apocalipse 6, versículos 12 e 17. Olha. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? São os versículos seguintes que nós vamos estar estudando. É o contexto imediato. Então, o período que está sendo descrito é um período da grande tribulação. Nós sabemos que a igreja, ela sempre foi perseguida na história. Nos dias atuais está sendo perseguido, mas eu falo perseguida pelo chamado mundo civilizado, que é a Europa, e até nos Estados Unidos também. A igreja foi perseguida até o ano de 1858. A Suécia, da Assembleia de Deus, foi o último local a dar liberdade à igreja de não matar mais. A Suécia foi o último local. Então a igreja ela sempre foi perseguida. Mas o que está profetizado sobre a grande tribulação, Jesus Cristo disse que é algo que a humanidade nunca viu. Então, um exemplo, não sei se vocês já viram imagens da Segunda Guerra Mundial. O canal History H2, ele passa muitos documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, e teve aquele filme também, A Lista de Schindler, que ele tinha imagens reais, né, de judeus sendo mortos, sendo jogados em valas em grande quantidade, judeus extremamente esqueléticos. Uma imagem que apareceu no filme que eles tinham que matar tantos judeus que eles ficava caro. Então eles deixavam o judeu bem magro, aí botavam 3 judeus em fila e davam um tiro de perto para ver se conseguia matar mais de um, irmãos. Essa é a imagem que, por exemplo, apareceu naquele filme A Lista de Schindler. E isso aconteceu em grande quantidade. Chegou um momento que eles, aperfeiçoando o método de matar judeus, botava todo mundo dentro de um galpão, e jogava ali um gás, ou então incinerava eles para eles desaparecerem, para não ter trabalho de sepultar. Então, olhando para aquela história, a Bíblia profetiza que haverá algo ainda pior. Haverá algo ainda pior, né? Hoje nós estamos até vivendo um momento tremendo de Israel envolvido nessas alianças com o mundo árabe. E agora já está tendo notícia que o Hamas está dizendo que não vai depor as armas. Bom, o que deve acontecer durante a grande tribulação é de realmente todos aqueles países árabes ali, eles realmente partirem para invadir a terra de Israel em grande quantidade e começar a matar os cidadãos, vamos dizer, com a grande população do mundo árabe invadindo, porque nós veremos que o exército do anticristo, a Bíblia, o Apocalipse, liga o exército do anticristo diretamente ao mundo árabe. Porque diz que o exército dele, para abrir passagem, diz que o rio Eufrates secou-se. Com isso, a Bíblia está identificando que o grande apoiador do anticristo vem do mundo árabe, em especial Irã e Iraque, que seriam as regiões também de onde passava a Babilônia e a Síria, né, para vir para Israel, tá bom? Eles cruzavam o Eufrates também. Eles cruzavam o Eufrates. Então, isso realmente faz pensar sobre tudo que Israel sofreu e como será o sofrimento. Como será o sofrimento de Israel durante a grande tribulação. Pois bem, eu ainda comento um trecho aqui na página 51 do livro, que diz o seguinte: quem são essas pessoas, né? Eu digo, são pessoas que se salvaram durante a grande tribulação.
Alguns argumentam que não haverá morte durante a grande tribulação. Esses discursos não têm fundamento. O que mais haverá na grande tribulação são mortes. Ao fim da grande tribulação, veremos que morre 50%, metade da população da Terra, o que equivale hoje a 4 bilhões de mortos. Então, vai haver morte, sim, e a forma como o Apocalipse diz que os cristãos, esses mártires, serão mortos durante a grande tribulação, diz que o padrão é eles serem degolados. E por isso, irmãos, existe realmente uma possibilidade, como eu disse para vocês, do exército do anticristo ele ser principalmente de muçulmanos. Porque o que o muçulmano prega sobre o cristão, né, é que o cristão ele tem que ser degolado. Ele não deve morrer de outra maneira a não ser degolado. Porque eles dizem que nós somos infiéis. E eles dizem que os infiéis eles devem ser degolados. Então, eu me lembro que há 20, 30 anos atrás, eu dando aula desse assunto, os alunos até falaram, mas isso não existe mais no mundo hoje, né? Pois bem, começou a aparecer muitos casos em que eles estavam filmando. E aquilo começou a causar uma comoção no mundo. Parece que eles não estão filmando mais. Agora até eles matando palestinos lá pararam de filmar também, mas continuam matando. Todos aqueles palestinos que de alguma maneira eles acham que apoiaram Israel, eles estão matando. E teve muito palestino, porque Israel, não sei se vocês acompanharam a guerra, mas no começo da guerra, Israel mandou, assim, aviões jogaram folhetos dizendo, olha, se você é apenas povo, venha, procure alguém do nosso exército, nós vamos cuidar de você, vamos te alimentar, vamos proteger. Muitas pessoas, vamos dizer, pegaram e foram realmente para ser protegido por Israel. Mas o Hamas ele não aceitava isso. Então ele está lá matando pessoas agora. Está lá matando pessoas. Isso é uma coisa inacreditável, né? Então os muçulmanos eles estão matando a tiro. Mas os cristãos eles dizem que eles devem ser degolados, né? Pois bem, agora vamos ao versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Essas almas que estavam debaixo do altar, diz, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Irmãos, essa expressão aqui, essa oração deles, gerou uma controvérsia na interpretação de quem seriam essas pessoas. Se eles seriam judeus fiéis a Deus, como existem judeus hoje fiéis a Deus, eles vivem como no Antigo Testamento, ok? Ou se seriam cristãos. É claro que eu interpreto como sendo cristãos. Mas de onde que vem o pensamento de que não seriam cristãos e seriam, na verdade, judeus? Por causa da oração deles, porque eles pedem vingança. E aqueles que defendem que seriam judeus, por pedir vingança, eles dizem que nas orações dos judeus, como no Salmo 137, eles pedem vingança. Enquanto na oração do cristão, como no caso de Estevão, ele pede misericórdia. Tá bom? Bom, por que eu acredito que sejam cristãos, mesmo eles pedindo vingança? Bom, em primeiro lugar, você tem que pensar o que é essa vingança que eles estão orando. Então, eles foram mortos, sabe-se lá como, na terra. Qual o tipo de tortura, o que o anticristo vai fazer com as pessoas? Nós sabemos o que, por exemplo, a Igreja Católica fez com os cristãos. Eles, quando nos capturavam, eles nos jogavam na fogueira.
igreja que não batizava recém-nascido, eles chamavam de hereges e mandavam queimar, e queimaram aos milhares, tá bom? E torturas, né, inimagináveis, desde afogamento até, como tem naquele filme Coração Valente, a pessoa ser esticada, né, às vezes por animais ou em máquinas, torturas terríveis. Bom, o pior da grande tribulação certamente vai ser o tormento dos demônios, né, do tormento espiritual. Mas, principalmente, essas pessoas estão num estado de justiça já, aguardando a ressurreição, mas num estado de justiça, e eles sabem o engano que está vigorando na terra. Você se entristece quando vê uma pessoa sendo enganada por Satanás? O normal é o cristão se entristecer, né? E essas pessoas, esses cristãos, então, na minha interpretação, eles foram martirizados pelo anticristo e por pessoas seguidores do anticristo. Então, eles sabem o que significa esse engano que o anticristo vai estabelecer na terra durante a grande tribulação. Porque hoje, irmãos, se os ímpios nos toleram aqui, muitos ímpios, né, nos toleram, alguns, né, até simpatizam conosco, mas durante a grande tribulação, a descrição da profecia é que vai surgir um ódio contra os cristãos. Semelhante ao que a Igreja Católica fez na história, dizendo que as pestes que vinham, os problemas no reino de Deus, né, era por causa daquelas igrejas que não batizavam recém-nascidos. E assim teve reis, né, que acreditaram. Ou como os pagãos falavam no Império Romano para o imperador: nós perdemos essa guerra porque esse povo aí que vive no teu reino, chamado cristãos, eles é que deixam os deuses enfurecidos e os deuses estão nos abandonando. O anticristo vai ter um argumento parecido com esse. Os problemas que estão acontecendo durante a grande tribulação, tem peste, os problemas até de animais atacando, como nós já vimos, que já estudamos, os cristãos é que serão responsabilizados pelo anticristo. Aqueles cristãos que ficarem aqui, então, eles serão perseguidos ferozmente. É isso que está dito aqui, né? Eu comento, a expressão grega ekrachã representa uma grande gritaria. A história da morte de cristãos, seja pelo Império Romano, pela Igreja Católica ou pelos reformados, envolviam grande tortura. Nada se comparada à tortura utilizada pelo anticristo. Bom, a Bíblia descreve literalmente como vai ser essa tortura? Não. Mas a Bíblia diz que vai ser algo pior do que aconteceu na história. Algo pior do que aconteceu na história. Porque o anticristo, até por ser um possuído do demônio, ele sabe que ele matar o cristão rapidamente, ele manda o cristão para a glória. Então, o que nós temos de histórico, de tortura, né, na história, é o que você vai pensar, vamos dizer, seria o mínimo que o anticristo, vamos dizer, vai fazer com os cristãos, né? O comentário prossegue. Clamam para que a injustiça acabe na terra. Clamam para que Deus dê fim ao reino do anticristo e implante logo o reino justo, o reino de Deus. Então você veja que esse clamor, eu vejo como um clamor de cristãos. Então, e nesse período, tá bom? Nesse período, tudo indica que Israel, aqui tudo indica que nós estamos na primeira metade da grande tribulação. Então o projeto do anticristo com Israel é diferente do projeto do anticristo com a igreja. Com a igreja, o anticristo quer torturar os servos de Cristo e impedir que eles falem aqui na terra. Aqueles que ficarem aqui na grande tribulação, se forem tentar pregar
através do WhatsApp, de qualquer coisa, YouTube, né? Não vai conseguir. O anticristo vai bloquear tudo. E nós temos visto como existe um poder que as pessoas estão sendo bloqueadas nas redes sociais. As pessoas estão sendo bloqueadas por uns poderes pequenos, como aqui do Brasil, ou como o poder, não vou chamar de grande Satã, porque eu não acho que os Estados Unidos sejam o grande Satã, como os islâmicos chamam, mas eu tenho falado para vocês que muito provavelmente o anticristo vem dos Estados Unidos. Tá bom? Porque o anticristo, a profecia, é o reerguimento do Império Romano. E os Estados Unidos, ele é hoje, né, onde aquele Império Romano sobrevive. Tanto é que ele lidera o mundo. Ele lidera o mundo e o símbolo dele é o mesmo do Império Romano, a águia. O Capitólio do Império Romano, onde Júpiter era adorado, está lá nos Estados Unidos. E aquela religião pagã lá do Capitólio, ela está lá nos Estados Unidos porque ela só é chamada de gnosticismo hoje. E ela controla católicos e protestantes. Pode anotar essa minha afirmação, que eu estudo a história, eu posso garantir isso para vocês. E tudo que nós temos na história confirma. O gnosticismo, ele controla o catolicismo e o protestantismo. Ambos têm uma forte influência realmente do gnosticismo. Eu falo muito nas minhas aulas de história da igreja, mas acho que na aula de Apocalipse eu ainda não falei para vocês. Então, eu vou citar alguns exemplos de como o gnosticismo ele domina o catolicismo. Tá bom? O protestantismo é só olhar na história. Lutero foi protegido por um príncipe maçom que sequestrou ele, filho de um outro maçom também muito famoso. Quem organizou os primeiros estatutos da maçonaria foram 3 calvinistas. Então, protestantes, seja luterano, reformado, eles são um movimento da maçonaria, né? E logo um movimento do gnosticismo. Mas o catolicismo também. Por que a doutrina do purgatório entrou no catolicismo? Quem é que pregava isso antes de Constantino? Eram os gnósticos, que é um grupo pagão que se diz cristão. Tá bom? Eu falei para vocês de gnosticismo e cabala, ambos nasceram da mistura do paganismo com o judaísmo. Tá bom? O gnosticismo nasceu com aquele Simão, mago, lá do livro de Atos, tá bom? E a cabala nasceu com aquele que eu contei para vocês também, Simeão, o rabino, que ele dizia que um espírito aparecia para ele e ensinava. Então, a origem do gnosticismo é essa. Ele dominou a Igreja Católica, começa pelo purgatório. Quando colocar o purgatório lá, já era um sinal do gnosticismo. Mudar a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Quem é que pregava a predestinação antes da Igreja Católica ser organizada? Era só os gnósticos. Todos os cristãos pregavam livre-arbítrio. Isso destrói o calvinismo. A doutrina calvinista, ela nasce na igreja que Calvino chama de igreja pagã. Bom, então ele muda também, adota a predestinação, que era uma doutrina pagã. Mas tem 2 exemplos bem interessantes na história do catolicismo. Vocês já ouviram falar naquela peça, aquela obra de arte feita por Michelangelo, chamada Pietà. Não? Aquela obra, tudo o que Michelangelo fez, a história comprova. Os gnósticos, os maçons estavam por trás desse período que ele está fazendo aquelas obras, né? E ele colocou ali uma mensagem gnóstica. Por quê? Você pode ver o que é a Pietà. Jesus está morto no colo de Maria. Aí você pensa, Maria, mãe de Jesus, né? Não, olha direito para a imagem, você vai ver... Jesus está morto ali com 33 anos de idade. Aí você olha para o rosto de Maria. Se fosse a Maria, mãe de Jesus, quantos anos ela teria? 53? Vamos dizer que ela seria 20 anos mais velha que Jesus. Se não é 53, vamos dizer que ela teve Jesus com 15 anos, ela estaria com 48 anos. Tá ok?
Agora, Jesus com 33, ela provavelmente com 53. Olha para o rosto de Maria, você vai ver, é uma mulher de, no máximo, 25 anos de idade. Porque no gnosticismo, Jesus tinha uma esposa, uma mulher, né, que era Maria Madalena. Essa é uma mensagem gnóstica. E o outro exemplo é também que ele pintou a Capela Sistina, né? E lá na Capela Sistina tem aquela obra A Criação de Adão. Se você olhar para a criação de Adão, todo mundo olha para o dedo direito de Deus tocando a mão esquerda de Adão, né? Agora, olha primeiro para o braço esquerdo de Deus, ele está abraçado com uma mulher. Porque os gnósticos dizem que Deus tem um lado feminino, que eles chamam de Sofia. E depois olha para a mão esquerda de Deus, você vai ver que parece a mão de um bruxo. Por quê? Porque os gnósticos pregavam que o Deus que criou Adão, o Deus que criou esse mundo físico, era um Deus mau. Tá bom? E isso está no calvinismo também, porque o calvinismo ele diz que foi Deus que ordenou o mal. Quando você vai lá na confissão de fé dos calvinistas, eles dizem que até os anjos que pecaram, não? O anjo que você conhece, querubim ungido, diz lá, os anjos que pecaram, pecaram porque Deus ordenou. Ou seja, Deus ordenou o mal desde o princípio. Essa é a mensagem gnóstica. Não? Essa é a mensagem gnóstica. Então, no meu entender, até como o gnosticismo, a maçonaria, que é uma coisa só, eles organizaram os Estados Unidos. Então, muito provavelmente o anticristo vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, irmãos, ele é hoje o país mais rico do mundo, assim, disparado. Porque as pessoas falam, a China está se aproximando dos Estados Unidos, está se aproximando em produção, irmãos, que é assim, fazer desde boneco, de plástico, tudo eles fazem. Só que, assim, as pessoas da China, elas são, na grande maioria, pobres, muito pobres. E nos Estados Unidos as pessoas são ricas. O dinheiro do mundo está nas mãos dos Estados Unidos. O Brasil agora está pedindo os Estados Unidos para os Estados Unidos deixar o imposto em 10%. Os Estados Unidos cobrava 2% do Brasil e tinha superávit com o Brasil. Agora o Brasil está pedindo os Estados Unidos para ele ganhar mais do que ele ganhava conosco, só subindo de 2% para 10%, enquanto ele quer cobrar 50%. E ontem eu vi, né, como esse mal do Donald Trump contamina até o Lula, né? É difícil pensar que ele ainda precisa ser contaminado, deixa isso para lá. Mas o Lula ontem deu uma declaração que ele vai se aproveitar do momento comercial ruim que a Colômbia vai passar agora, em que os Estados Unidos vai punir a Colômbia, dizendo que a Colômbia facilita o tráfico de drogas. Aí os Estados Unidos vai sobretaxar o café deles. O Lula falou, é um momento para nós aproveitarmos. Olha, esse mal do Donald Trump, que é esse comércio de levar vantagem, e principalmente que ele quer tornar os Estados Unidos ainda mais poderoso e que o mundo se torne mais dependente deles, irmãos. Isso, irmãos, isso é muito profético. O que esse homem está fazendo, eu acompanho, eu vi os acordos da Europa com ele, foi uma coisa assim humilhante para a Europa. Não? Foi uma coisa humilhante para a Europa. Eles tiveram que ceder em coisas e comprar armas, né? Além dos Estados Unidos aumentar a taxa, igual fez com o Brasil, era 2%. O Brasil reclamando, você não vai aumentar para 10%, o Brasil cobra 10% dele, né? Mas como ele é rico, ele fazia isso para ajudar um país pobre, né? O que ele fez? Ele falou, eu vou botar em 50%, como que diz, vocês vão me pedir para eu deixar só em 10%. Eu queria levar para 10%, mas eu vou botar em 50%. Agora o Brasil já fez um pedido para ele diminuir para 10%. Isso é o quê? Isso é um aumento de poder. Esse Donald Trump, irmãos, se eu estiver errado, eu não vou ficar triste, não. Se daqui 1 ano, 2 anos, falar assim, pastor Levi, ele se converteu de fato, ele serve a Deus mesmo, ele teve a vida dele transformada, mas, irmãos, todo o histórico dele é muito ruim. Todo o histórico dele é muito ruim. E eu estou vendo que o mundo
está começando a abrir os olhos para isso. Eu falei isso há 6 anos atrás, só estudando a história dele, da família dele, como eles chegaram nos Estados Unidos sempre, e o histórico dele nos últimos anos, sempre ligado a coisa ruim, até essas igrejas supremacistas racial. Por favor, eu falo, cristão fica longe disso. Quem é ligado a esse negócio de racismo não é cristão. Isso aí vai trazer uma má fama tremenda, porque o homem se diz cristão e ao mesmo tempo é ligado, né, a esse negócio de racismo. Então é um problema, né? Porque nós estamos entre o demônio e o Satanás, porque ao mesmo tempo o que estão fazendo aqui no Brasil e a guerra que ele está fazendo a esse sistema maldito aqui do Brasil, que está botando as nossas crianças para estudar espiritismo na escola. Se eu tivesse meu filho hoje, eu não deixava ele numa escola pública, porque as nossas crianças hoje, irmãos, eles são obrigados a estudar espiritismo, que eles chamam, né, de cultura afro, mas na verdade é a Umbanda. Pessoas até que vão para um posto de saúde hoje, tem lá um umbandista lá para poder ajudar a pessoa. Isso é inacreditável. Então, estamos entre o demônio e o Satanás. A coisa tá ruim. É realmente esperar a vinda de Jesus Cristo, porque, vamos dizer, o que nós temos diante de nós para escolher entre esse ou aquele, né, é escolher entre o ruim e o muito ruim. Mas profeticamente, os Estados Unidos, nós devemos olhar para esse país, irmãos, porque os Estados Unidos, ele é muito provavelmente a besta que sobe do mar. Então, ele é a besta que sobe do mar. E considerando o local onde João vivia, não, se ele olhasse para os Estados Unidos, João, vamos dizer, ele está na Europa, né? Okay? Depois no Oriente Médio, vai preso para a Itália, depois volta para Éfeso, mas a região onde ele está, se ele tem uma revelação sobre os Estados Unidos se manifestando como um poder ainda maior, porque hoje ele já tá ok? E com essas taxações que ele está fazendo, os Estados Unidos vai enriquecer extremamente, irmãos, nos próximos anos. Além de muitas empresas falarem o seguinte: por causa dessa taxa, eu vou agora parar de produzir automóvel na China, vou parar de produzir avião no Brasil, vou produzir lá nos Estados Unidos, porque é isso que o Donald Trump está fazendo. Então, a própria Toyota já falou que vai reabrir fábrica lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, vamos dizer, tem um grande potencial de compra. E antes ela fazia lá na China e ficava mais barato fazer na China e transportar e vender nos Estados Unidos. Mas agora com essas taxações, então observe o que está acontecendo. Os Estados Unidos, que tem o mesmo símbolo do Império Romano, a águia, então, que faz questão de mostrar que o Capitólio é a sede né, do governo americano. Você pode ver, o prédio é o quê? É o Capitólio. É interessante, vocês sabem o que está escrito no Capitólio em cima? Né? Tem lá, eles colocam que um homem e mais 12, né? Abraham Lincoln e 12 pessoas, né? E vem escrito, tornando-se deuses. Que em grego, o que era? Apoteose. Apoteose é isso, é tornando-se deuses. A gente usa hoje, né, até no sentido figurado, tá bom? Poxa, algo apoteótico, né, algo como grandioso, mas na verdade o termo apoteose significa tornando-se deuses. Então, muito provavelmente, eu acho até que não tem tempo para surgir outra potência para que possa representar o Império Romano. E com essas simbologias, não tem jeito. Se você quer olhar, identificar de onde vem o anticristo, ele vem dos Estados Unidos. É a grande potência. Muito provavelmente será um judeu, mas ele vem dos Estados Unidos. É o local realmente que nós temos que olhar. E esse homem, eu falo para vocês, nós temos até que falar isso, porque esse homem, de uma certa maneira, ele está difamando os cristãos.
Ele está difamando os cristãos, porque ele, por um lado, ele, vamos dizer, protege os cristãos, se diz cristãos, mas nós sabemos claramente, eu tenho falado para você, é só pesquisar no jornal, você vai ver, ele é ligado a esses pastores da Ku Klux Klan, que é um grupo satanista, calvinista satanista. Eles estiveram aqui no Brasil representando o Donald Trump. Quando o Donald Trump mandou uma comitiva, ainda durante o governo do Bolsonaro, os pastores da Ku Klux Klan, esse grupo satanista, é isso que nós temos que falar. Enquanto a lei permitir, nós temos que falar. A lei ainda permite que a gente fale isso, mas tem pessoas que não falam. Não? Então, aquele é um grupo satanista. Então, esse homem ele é ligado ao mal. Esse homem ele é ligado ao mal. Quando eu estudei um pouquinho da história dele, né, que no canal History também, que é um canal que eu recomendo a vocês, passou o histórico da família dele. E a história dele toda, o homem ele é ligado realmente a coisa ruim. E lá nos Estados Unidos ele é acusado, e é sabido que ele é realmente supremacista racial. Não tem jeito. Não, então, ficar com o olhar profético, nós estamos estudando Apocalipse, e acho que nenhuma geração, com certeza, nenhuma geração, vamos dizer, chegou perto de ter os sinais que nós estamos tendo. Com Israel no mundo, com a igreja, e até com o reerguimento do Império Romano. Ele está lá na briga com a China. Ele está conseguindo dominar o Oriente Médio. E até a irmã Cleonice publicou num grupo, depois, acho que foi até no grupo de Apocalipse também, se não foi, nós vamos postar, mas o que acontece? Os cristãos estão morrendo lá na África pelos muçulmanos, né? E um pastor mandou um pedido ao Donald Trump. Bom, como eu disse para vocês, se daqui a algum tempo o pastor Levi, o senhor estava errado, né? Eu não vou nem ficar triste, tá bom? Eu não vou nem ficar triste, porque na verdade, vou até ficar feliz. O homem se converter e falar assim, olha, a partir de agora eu vou tratar o mundo com justiça, isso, aquilo, eu vou ser um exemplo de vida, como Jesus Cristo disse que os seus discípulos seriam, eu ficaria muito feliz. Mas, irmãos, eu considero 100% esse homem como um enganador. Eu não tenho dúvida que ele é um enganador. Então, se daqui a algum tempo eu vou falar, eu errei, mas realmente eu considero esse homem um enganador. E cristão não se envolve com essas coisas de Ku Klux Klan, ele sabe que isso é um grupo satanista. Né? A gente não participa dessas coisas, mas de jeito nenhum. E como o poder dele está só aumentando, não sei se vocês acompanham. Eu falei, né, que João olharia para os Estados Unidos e veria ele como uma besta, né, que sobe do mar, já que ele, vamos dizer, está do outro lado do mar. Mas o mar ali, ele significa também nações, ou significa as duas coisas, mas em primeiro lugar o mar significa nações, tá ok? Mas seria uma interpretação até dupla, porque, vamos dizer, é uma besta que sobe do mar, seria os Estados Unidos. E tem uma segunda besta, é uma besta vermelha, que fala como dragão e que sobe da terra. Essa besta, essa segunda besta, muito provavelmente é a China, porque a China tem o dragão como símbolo. E na primeira besta nós veremos que o símbolo está ligado diretamente ao Império Romano e aqueles impérios antigos. Tá, em Apocalipse 13 vai ter lá os mesmos animais de Daniel capítulo 7, que nós vamos estudar um por um, vocês fiquem tranquilos. Nós temos tempo para nós estudar, nós vamos estudar um por um. Então aparece lá o leão com asas de águia em Daniel, o leão aparece também no Apocalipse. Depois aparece um urso, ele também aparece no Apocalipse. E o terceiro animal lá, um leopardo, também aparece no Apocalipse. E o quarto é um animal indescritível e muito forte, que é o Império Romano. Então, os Estados Unidos, ele representa o Império Romano. Por quê? Quem foi que colonizou os Estados Unidos? Foi a Inglaterra.
A Inglaterra fazia parte do Império Romano? Sim. Então, você pode considerar que toda a América, América do Norte, América Central, América do Sul, o Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal fazia parte do Império Romano? Sim. Então, existe um poder desse lado, que é um poder ligado ao Império Romano. Os Estados Unidos, ele está fazendo de tudo para não perder essa parte do Império Romano aqui da América do Sul, porque, sem falar de política, mas falando, o PT, o propósito dele é entregar o Brasil para a China. Isso eles falam claramente. Ele não sabe o que ele está fazendo, porque o comunismo, o trabalho dele é sugar todos os países onde ele colocou a patinha dele. Foi assim, inclusive, com o Brasil, né? Quando o comunismo estava tentando se implantar aqui na década de 60. Eu não apoio a violência dos militares, mas entre os militares e os comunistas, o indivíduo dizer que preferia os comunistas, ele não sabe o que significa ser dominado pelos comunistas. Como cristão, todos os lugares que os comunistas dominaram, que eles dominam, os cristãos não têm liberdade. Porque eles vão pregar como filosofia o ateísmo, que é o que o PT está pregando no Brasil, né? Quando eles não estão pregando o ateísmo, eles estão pregando o espiritismo.